E aí, Tati Borges? Oi! Tô aqui de novo. Rápido, né? Carol, você vai fazer a abertura desse episódio especial com um convidado especial. Sejam bem-vindos hoje ao nosso novo episódio do Roteiro de Visitas. Mas antes, queria aproveitar a deixa que a gente acabou de fazer uma gravação anterior com outro participante que fez o seguinte comentário, que a gente faz um curso de técnico em informações imobiliárias, 3 meses, depois é jogado aos leões, direto no mercado para sobreviver. O convidado de hoje é uma aula, então assistam, porque acho que é mais importante do curso de TTI que a gente faz. Foi bastante falado. Se a gente fizer a produção, faz um compilado aí. Vai ter muitas vezes do o nome dele citado aqui no roteiro. Acho que em todo episódio a gente citou. E hoje... Hoje ele veio. E é uma aula mesmo, assim, não tem como não aprender. Eu sou fã de carteirinha, sempre falei para ele que assim, tenho uma maior admiração do trabalho da pessoa que ele é. E hoje é dia de reverenciar a história do mercado de Niterói, mercado imobiliário de Niterói. Hoje a gente tem o privilégio de conversar com um dos nomes mais respeitados do mercado imobiliário da cidade, que conhece cada rua de Caraí, cada prédio, como se fosse o quintal da casa dele. Para mim, meu eterno diretor da SPIN, da loja de Caraí, e de tantos profissionais que já passaram, Fábson Cabral. Não é exagero, né, Tati? Não, eu vim de eu iniciei numa outra loja, né, no Jardim Caraí, aí quando eu fui para a Praia de Caraí, eu falei assim, nossa, agora eu tô aqui realmente aprendendo. Agora vai ser o meu curso mesmo de entrada, a porta de entrada no mercado imobiliário. Seja bem-vindo, Fábson. Aproveita. Caramba, recepção, obrigado. Aproveita. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já vem tentando combinar há algum tempo, né? Mas a agenda não tem conciliado. Mas, primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns a vocês pelo podcast. Parabéns pelo sucesso alcançado. E vai ser um prazer estar aqui falando e trocando experiências, enfim, tem nada de aula, tem vivência e bate-papo. É isso aí. Fábson é sinônimo de trajetória sólida, visão de mercado e liderança que inspira. Então, fala aí, mais de 35 anos, já passou? Como é que tudo começou? Conta pra gente. Já, Carol. Na realidade, esse ano, 2025, fazem 38 anos que eu comecei na profissão, né? Eu comecei em 1987. Na realidade, eu não trabalhava com isso. E meu pai montou uma empresa aqui na região oceânica, né? Chamada Luque Imóveis. Ele abriu a empresa em 1986. Na época, na realidade, a região oceânica se desenvolvendo, em pleno desenvolvimento, ainda muito no início. Então, para vocês terem uma ideia, existiam 5 ou 6 ou 7, no máximo, imobiliário aqui na região. Hoje, se for colocar, você tem mais de 200, 250 empresas do ramo imobiliário. Mas uma região em desenvolvimento e, como eu falei, eu vim para o mercado em 1980, ele abriu a empresa em 86, em 87 eu vim trabalhar e vim aprender, realmente, para mim foi muito importante, porque eu estava trabalhando com 2 referências para mim. Meu pai tinha um sócio, onde ele era muito bom, o meu pai, administrativamente, e o sócio dele, ele era muito bom comercialmente, ele era muito bom de mesa, de fechamento. Então eu fiz questão de aprender realmente a profissão, tanto na hora de fazer os pagamentos administrativamente. Eu não era o filho do dono, eu era um corretor, mas eu fazia questão de entender todo um processo. E na hora de você administrar a empresa, números, valores, tal, eu sentava com meu pai. E em todo o fechamento de uma venda, eu pedia para sentar do lado do Jorge Fernandes, corretor antigo, foi gerente da antiga Monza, enfim, as pessoas
de mais antigo conhece bem. E eu sentava para ver o fechamento, sentava para ver como é que ele fazia, a agressividade, a postura, e isso me ensinou muito. Foi daí que começou a minha história como corretor. Então você não começou em Icaraí, começou na região oceânica? Não, eu comecei na região oceânica, onde, na realidade, eu conheço a região oceânica, do seu desenvolvimento, e na época eram números, não era nome de rua. Você conhecia, as ruas eram numeradas. Então você tinha lá a Rua 46 de Piratininga, Rua 10 da Avenida Central. Então eu conhecia tudo por número. Hoje eu tenho uma dificuldade maior por conta da troca, agora é tudo por nome. Então eu comecei realmente na região oceânica, onde nós mantivemos a empresa até 1992. 1990 entra o Collor. Para a empresa pequena ficou muito difícil. E aí nós aguentamos até 92. 92 nós fechamos a empresa. E aí sim, eu fui para uma grande empresa, que eu acho que foi a escola de todos da minha época, que chamava-se Júlio Bogoricin. Então, eu em 93 procurei uma grande empresa para poder seguir realmente carreira, porque eu estava certo que era aquilo que eu queria para minha vida. Eu não queria viver de salário, eu não queria viver limitado, eu queria alcançar algo mais, almejar algo mais para mim. Então, foi aonde eu entrei exatamente na Júlio Bogoricin, que é aquela lógica que nós estamos até hoje, né? Eu estou há 33 anos ali. Na Praia de Icaraí. Exatamente. E aí, como é que foi depois que você entrou na Júlio, que você foi para Patrimóvel, e aí começou sua carreira lá, e depois Spin, e aí então, como é que foi isso? Quando eu entrei na Júlio Bogoricin, em 93, a Júlio já não era mais aquela potência. Eu comecei a enxergar, eu entrei no início de 93 na Júlio Bogoricin, e o Plínio, que foi o maior executivo da Júlio Bogoricin, tinha acabado de abrir a Patrimóvel. E eu entrei na Júlio Bogoricin, a Patrimóvel voando, né? Porque o Plínio, para mim, foi o maior empreendedor, foi o maior de todos os mestres no nosso segmento. E ele montou a Patrimóvel, saiu de lá, montou a Patrimóvel, levou um time de peso e tomou o mercado para ele. E a Júlio Bogoricin já não vinha muito bem das pernas. E aí, eu, com 3 ou 4 meses de empresa, falei, não, vou arrumar uma vaga ali na Patrimóvel, que é a empresa que vai me projetar para o mercado e vai me fazer crescer. E aí eu arrumei uma vaga lá na Patrimóvel, e quando o diretor da Júlio Bogoricin soube que eu estava saindo, ele me chamou, na época, muito jovem. Não, garoto, espera aí que você tem futuro, não sei o quê, você é o próximo gerente da empresa, não sai não, tal. Aí eu dei um tempo para eles, um voto de confiança, fiquei mais uns 2 ou 3 meses, vi que nada mudou, nada mudava, e aí eu fui definitivamente para Patrimóvel. E eu tenho uma passagem engraçada que poucos sabem, vou talvez contar aqui. Eu, como falei, o Plínio sempre foi referência para todos nós. É o nosso grande mestre. Eu costumo dizer que foi a maior faculdade que eu fiz na vida, foi trabalhar 33 anos com ele. Então, eu quando entrei lá pela Patrimóvel, eu entrei em novembro, em dezembro teve uma festa de final de ano. E aí eu fui na cantina pegar um negócio para eu tomar, e quem estava lá era a Nádia, a secretária do Plínio há mais de 20 anos. E eu me identifiquei com a Nádia, falei, Nádia, deixa eu te apresentar, eu sou o Fábio, acabei de entrar para a empresa, tem um mês, queria te dizer um negócio, queria que você falasse um negócio pro Dr. Plínio. Fala para ele que um dia eu vou ser o braço direito dele. Aí ela, poxa, que bacana, garoto, gostei e tal, vou falar para ele.
E, sabe, dali para lá, dali para cá, eu sempre quis e almejei um pouco mais para mim. E comecei a trabalhar. Quando foi em 1999, existiam 3 gerentes só na Patrimóvel. Era o Garcia, Sérgio e Elísio. O Garcia era compadre do Plínio e saiu. E eu sentei na vaga do Garcia. E dali para cá eu venho à frente das operações, aprendendo muito com quem eu falei, que realmente é uma escola, é uma faculdade, é um MBA. E há 33 anos que eu venho aí tocando as operações de lançamento, de avulso dentro da cidade, né? Essa é a história até a Patrimóvel. Porque a história é longa, né? Se deixar o podcast é só da história. E que não acabou. Na realidade, a empresa cresceu muito. Na realidade, nós não tínhamos concorrência. O Plínio tomou a exclusividade de todos os lançamentos da cidade, ou seja, quem quisesse comprar em Niterói tinha que comprar com a Patrimóvel. E assim foi, crescemos muito, e quando foi em 2007, a Brasil Brokers comprou a Patrimóvel. A Brasil Brokers é uma empresa SA, uma empresa de capital aberto. Ela nessa época, ela estava comprando praticamente todo... E ela ia em São Paulo, via qual era a principal empresa lá e comprava, em Goiás. Ou seja, eu acho que chegamos a ter 18 subsidiárias. Você tem a hold e as subsidiárias, né? E aí nós vendemos a Patrimóvel, o Plínio vendeu a Patrimóvel, mas também não podia vender a Patrimóvel e abrir do lado do Plínio Serpa Pinto Imóveis, ou Serpa Pinto Imóveis, seja lá o que for. A gente tinha que tocar a operação durante bastante tempo. E essa transição foi até bem complicada, porque a Patrimóvel era um nome que as pessoas já conheciam. Nós somos nascidos, criados, nós somos do mercado, e as pessoas confiam. Às vezes você sabe muito bem, vocês duas sabem muito bem isso. Tem cliente que não compra a Espinha, ela compra a Tati, né? Ela compra com a Carol. Claro que a empresa ela tem um nome forte, tem que ter um nome forte, credibilidade dentro da empresa, mas muitas das vezes é o profissional que tem o mérito e a confiança do cliente. Então foi uma transição que a gente tinha que fazer o nome da Brasil Brokers em Niterói. Foi um desafio bem grande, aquela troca de placa e mostrar que éramos os mesmos profissionais, que o trabalho era o mesmo, que o processo era o mesmo, que as pessoas eram as mesmas. E aí fizemos, graças a Deus, a Brasil Brokers voar. Na realidade, voar num Boeing, porque era uma empresa com uma capacidade financeira muito grande, uma estrutura muito grande. Nós chegamos a montar em Niterói 10 lojas sobre a nossa administração. Chegamos a montar 10 lojas, chegamos a ter 700 corretores na operação. Então ficou uma operação robusta mesmo. Então... Isso foi que ano, Fábio? Que chegou a ter essa estrutura toda? Isso foi em 2007, vendeu a empresa e viemos trabalhando, crescendo. O auge mesmo foi 2010 a 2012. Combina com o boom. Combina com o boom do mercado, que nós chegamos a vender, por exemplo, dentro da empresa, 220 milhões. São números... Cada esquina tinha um stand de lançamento. Exatamente. E a gente usava muito
na época, na realidade, nessa época de 2005 a 2010, nós lançamos muitos empreendimentos, principalmente ali no Jardim Caraí. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, mas você tinha, por exemplo, a João Pessoa, você tinha 4 estandes numa rua só. Então, nós botamos muito produto, as construtoras lançaram muito e foi nessa época que chegou a ter 700 corretores. Exato. Muita gente. Uma estrutura bem robusta, bem bacana. Aí, quando termina esse prazo aí, né, que não podia ter uma outra operação, que estava ainda lá na BB, e vocês... como é que foi a transição lá para a Spin? Não, então, na realidade, uma soma de fatores, não foi só o prazo, né? Mas eu acho que o prazo da Brazil Brooks combinou ou conciliou com o que a gente já não queria mais para a gente. Foi muito bom, mas... existiram vários fatores que aconteceram nesse meio do caminho. Se a gente for falar, já que nós falamos 2010 a 2012, que foi o boom no mercado, e aí teve final de 14, início de 15, que começou uma crise não de mercado imobiliário, mas sim uma crise a nível nacional, econômica, que atingiu todos os segmentos, não só o mercado imobiliário, e que foi muito ruim. Foi muito ruim, que a gente teve que se adaptar a uma série de coisas. A empresa diminuiu de tamanho, e aí 2016 foi um ano de crescimento, mas muito pequeno. 2017, 2018 se arrastando, né? Se arrastando, e vem 2019, final de 2019 vem a pandemia, né? Mas ainda falando sobre Brazil Brokes, isso tudo fez com que a gente repensasse, e chegou em 2017, a gente tomou uma decisão de parar por ali e voltar a ser aquela empresa de dono, já não mais com aquela estrutura. Nós, de 2015 para cá, nós já andamos fechando lojas, diminuímos de tamanho por conta do mercado, e assim, você tem que ir se adaptando, a vida empresarial, não tem jeito. E em 2017 tomamos a decisão de abrir a Spin, que foi um desafio muito grande. Nós tivemos alguns desafios ali, né? Primeiro, que a gente estava tomando uma decisão daquilo que Plínio tomou lá em 1993, e ele teve uma adesão muito forte dos corretores, dos gerentes, e a gente contava com um número bom de profissionais que a gente queria trazer. A verdade é que o mercado se dividiu com isso, o mercado se dividiu, a maioria dos profissionais ficaram lá, outros vieram para cá trabalhar com a gente, não conseguimos trazer todo mundo que a gente queria, ficou gente muito boa lá também, mas montamos a Spin, sem ter uma sede, sem ter uma mesa de trabalho, um escritório. O Bruno já falou isso aqui, né? Ele foi para casa dele, né? Da casa dele, né? Na área gourmet. Na área gourmet da casa dele foi o nosso trabalho durante algum tempo. Ele falou. A gente trabalhava lá diariamente. Foi um trabalho, eu acho que foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida. Eu sempre trabalhei muito na minha vida, mas nessa época de montar a Spin, existia uma responsabilidade muito grande, porque a gente já não era mais criança, né? Nós estamos falando de pessoas com família, de sair de uma estrutura voando, né? Para montar um negócio do zero, sem uma sede. Então, e a gente ia lá para casa de Bruno, naquela mesa do Espaço Gourmet, sentávamos nós 4 lá e trabalhávamos de 8 horas da manhã a 2, 3 horas da manhã, todos os dias.
Às vezes, quando em festas que eu falo assim, poxa, caramba, olha o tamanho que a gente chegou, olhando lá para trás, onde da gente saiu de uma mesa dessa aqui. Então é essa história. E aí tá a Spin, graças a Deus, voando, já nasceu líder de mercado, aí a gente vem crescendo ano a ano. Esse ano, por exemplo, a gente tem um desafio muito grande na nossa vida. Nós queríamos alcançar um crescimento de mercado que é incompatível com o resto. A gente quer crescer 67% do que a gente vendeu em 2024. A gente teve um resultado de 720 milhões em 2024. Nós temos uma meta esse ano para bater de 1,2 bi. É um desafio fantástico, mas nós vamos alcançar. Vamos alcançar. É claro que nada é por acaso, é tudo em cima, baseado em cima do que a gente tem para lançar, do que o mercado de avulso responde, enfim. Bom você falar de mercado de avulso. Porque vamos começar pelo mercado de avulso. Porque sempre foi o desejo, assim, meu maior, né? Que a gente sempre conversava nos podcasts. Cara, o Fábio, você não tem que vir aqui para falar de mercado de pronto. Embora a gente vai falar de lançamento também, que é o que a gente está vivendo de novo, né? Mas o pronto é que faz a roda girar muitas vezes, né? Quando você está num cenário que você não tem tantos lançamentos, é onde o corretor tem que saber atuar, tem que conhecer prédio, tem que conhecer rua, tem que conhecer o bairro, tem que conhecer de preço, né? E a gente comenta sempre isso aqui. E aí eu queria muito que você contasse a sua expertise de prontos, né? Principalmente Caraí, você que é conhecedor de praticamente todos os prédios, que você lançou todos. Então, e falar um pouquinho de preço, de avaliação, que é uma dor do mercado, onde a gente sabe que a maioria dos imóveis anunciados estão aí 40%, às vezes 50% acima do preço. E nós, como profissionais, a gente tem que falar para o cliente, olha, esse não é o preço de venda, senão não vende. Então, eu queria que você pontuasse isso para a gente também. Acho que introduzir um pouquinho assim, dessa importância que o pronto tem realmente no nosso faturamento, né? Que é o certo. A gente sempre, entre os corretores, a gente costuma dizer que o pronto paga as contas, né? Paga boleto. Então, que a gente tem que olhar para o proprietário, ter esse proprietário sempre por perto, tirar um dia para fazer essa conexão mais próxima mesmo, mas se introduzir falando um pouquinho da importância do prontos, né, pra gente, e como que começa uma boa captação, passando pela avaliação. Bom, vamos lá. Na realidade, o segmento de prontos, para nós, ele é o maior cliente. Para nós, ele é o maior cliente. Ele vende 50% da companhia. Você pega a Soter ou a Bacos como grandes construtoras hoje da cidade, não é tão relevante quanto o nosso maior cliente, que é o Prontos. Então, o Prontos, ele não para, na realidade. Ele não para. O lançamento, ele tem épocas do construtor não lança por causa da crise, não lança por causa da taxa de juros, não lança por causa de férias escolares, não lança por causa de final de ano, porque é Natal, Réveillon, as pessoas estão viajando, e o avulso não, ele não para. Ele vende 50% do que vende a empresa e em determinados meses ele chega a 60%, 70% do nosso faturamento. Então, o Prontos, eu acho que o corretor ele tem que estudar. Na realidade, você me perguntou, o Prontos ele é o início da corretagem, é o básico da corretagem, e ele começa justamente com a boa avaliação. O corretor profissional da região, ele tem que ser um especialista da região. Não pode você sentar na Praia de Caraí e não saber o nome dos prédios da Praia de Caraí. É claro que eu levo uma vantagem muito grande por causa do meu tempo de trabalho, para o meu tempo de repetição, tempo de visita, tempo de demonstração, tempo de conversa. Então eu levo uma vantagem muito grande em cima das pessoas mais recentes.
É claro, se eu estou na Patrimóvel desde 1993, eu lancei, nos últimos 32 anos, eu lancei todos os prédios em Niterói. Então fica mais fácil para mim, porque eu participei do lançamento, eu participei da convenção, eu estudei os books, eu estudei, e na época não existia isso que a gente tem hoje, era tudo manual, enfim, mas que a gente deve chegar lá também. Mas o Prontos, voltando aqui um pouquinho para o Prontos, o segredo do Prontos é o seguinte: assim como qualquer coisa que a gente queira vender, você tem um preço de mercado. O mercado simplesmente não aceita desaforo. E você tem que ser o mais profissional possível, a ponto de, é claro, você tem que ter todo um cuidado. Um imóvel, ele é o maior bem da pessoa. Às vezes as pessoas levam a vida inteira e não compram um imóvel. Então a gente, como profissional, a gente tem que saber avaliar isso, dar valor a isso, e não simplesmente lidar como se fosse nada. Mas o mais importante é você colocar no preço de mercado. E aí, Carol, você me pergunta como é que o profissional vai lidar com isso. Só tem um jeito: conhecimento. Conhecimento é tudo. Você tem que saber o que é o preço de mercado de um apartamento de 3 quartos em Caraí. Você tem que saber quanto custa um apartamento na praia. Você tem que saber quanto custa um apartamento em Santa Rosa. Você tem que saber posição de sol. Você tem que saber localização, proximidade com a praia. Você tem que estudar o mercado. Não tem jeito. E mais do que isso, você ter as informações do que foi vendido e por quanto foi vendido. E graças a Deus a gente tem essas informações. Então se torna mais fácil de você lidar com uma pessoa. Porque quando você fala a verdade, fala com assertividade, não tem como argumentar. Por que você vai comprar um carro de 300 mil onde ele custa 200? Você não vai pagar 100 mil a mais. E muito pelo contrário, hoje todo mundo tem informação de tudo a qualquer hora na palma da mão. Então, o mais importante é você ter as informações do realizado. Porque você falou aí, tem muitos anúncios de imóveis que estão aí, e estão aí. O mais importante de você saber, você não sabe se está há 1 ano, se está há 6 meses, e se você está há 2 anos. E você não, porque a primeira coisa que o proprietário faz é ele entrar num zap desse da vida ou no site da imobiliária e ver se tem algum apartamento similar ao dele. E ele fazer a sua ideia de valor. Exatamente. Só que ele não sabe que o preço que está lá está errado. Aí ele acha que o dele é um andar mais alto, ou que está mais bonito, ou mais bem decorado, e faz o preço dele. E o corretor, por muitas vezes, ele não tem as informações que nós temos. Uhum. E acaba catando, e isso se transforma numa bola de neve e acaba... E aí vem a máxima que não vende, que o mercado está ruim. Exatamente. Que ninguém quer meu apartamento, que o corretor não sabe trabalhar meu imóvel, e aí começa uma bola de neve. Exatamente. Na realidade, como eu costumo dizer o seguinte: qualquer imóvel ele vende, ele tem comprador para tudo. Se é um imóvel no Fonseca, ele tem um comprador do Fonseca, ele vai pagar o preço do Fonseca, o metro quadrado do Fonseca. Eu tenho um apartamento que é do lado da comunidade, tem comprador para isso, mas você tem que botar o preço. E não adianta você, vou fazer um teste. A grande maioria, e aí vai um recado para os nossos profissionais. Não adianta a gente botar com o intuito de que daqui a 2 meses, 3 meses eu vou mostrar. Você perdeu 2, 3 meses. Esse imóvel poderia ter sido vendido. Então, o recado é o seguinte: estude mercado, conheça produto, entenda do que você está tratando,
que você vai ter propriedade. Eu, por diversas vezes, e aí, Carol, eu não estou falando da boca para fora. As pessoas que trabalham comigo, e eu faço questão de muitas vezes botar sentado para atender, pessoas influentes de Niterói que sentavam comigo na mesa, me entregavam apartamento na praia, e eu dizia que eu não queria. Porque sim, se eu aceito o apartamento, ou a cobertura, ou o imóvel no preço do cliente, que não esteja de acordo com o meu, é claro, a possibilidade de vender é muito remota. E aí vai ter que achar um culpado, e o culpado é sempre o prestador de serviço. Então, por muitas vezes, eu disse que eu não queria o imóvel. Não, vai levar. Vende lá com a concorrência, com o seu corretor de confiança. Mas a hora que você achar que eu posso te ajudar dentro daquilo que eu acho que é o certo, vamos trabalhar junto. Então, é mais ou menos isso. O segredo no negócio é você conhecer mercado e, principalmente, ter as informações de mercado. A rádio corredor no prédio rola solto, né? Sempre tem a notícia de um vizinho que, não, mas o meu vizinho vendeu por quanto? E eu conheço o apartamento dele, tá muito pior do que o meu. Sempre assim. Mas você viu compra e venda? Você viu ITBI? Há quanto tempo ficou anunciado, né? Às vezes você não... A gente sabe quanto vendeu. Exatamente, é por aí. E aí só a gente sabe, né? Porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Outro dia a gente estava conversando também sobre a diferença de se estar numa grande imobiliária que tem essas informações de mercado, como isso é rico pra gente, agrega, porque um corretor autônomo, ele não vai ter com precisão a informação de quanto foi vendido essa semana passada, ele vai demorar para chegar até ele. A gente sabe. Tem que usar disso. E o próprio conhecimento do que ele falou, né? Da região, né? Corretor que não estuda, esquece. Não tem como você não conhecer o que você está vendendo. Como o Fábio falou, quando você participa do lançamento, eu lembro bem da Roseli, quando eu comecei lá no Jardim Caraí, que ela falava, daqui a pouco a gente vai falar o lançamento, dueto, sei lá, você vai lembrar, 6 por andar, não sei o quê, porque você participou daquilo. Exatamente. Quando você não participa, nós que somos novatas, tem que correr atrás do prejuízo. Tem que correr atrás. Então, Patrícia falou bem aqui, na época dela, que era tudo de pasta, que você levava um cliente para visitar, às vezes, sem ter foto. Sem ter foto, sem saber. Aí ela comentou, né? Deu uma dica. Gente, tá na loja, não tá fazendo nada. Pega a chave de um apartamento vazio, vai conhecer o prédio, vai fazer uma visita, chega antes para conhecer, porque isso vai fazer a diferença, tanto na hora que você está ali atendendo, quando você for fazer uma nova captação, porque você já foi lá, já conheceu, já bateu um papo. Então, assim, é isso. E graças a Deus, hoje a gente tem... Eu também comentei isso no episódio da Patrícia. Nós somos muito privilegiados de hoje a gente ter tudo que a gente tem na mão para estudar. Sim. Imagina antigamente. E aí eu vou perguntar para você, 30 anos atrás, como é que era lançar um prédio em Niterói? Como é que era lançamento? Então, lançamento, os books não eram nada da maneira que é hoje, tudo, claro, o desenvolvimento, mas eu vou começar pelo começo, né? Pelo pronto, né? Hoje você olha o Zap da vida, o imóvel com fotos e tal, você até reconhece, você sabe onde é fácil de fazer uma captação hoje. Antigamente eram os classificados do Fluminense. Aí você ia no sábado e domingo para a empresa para botar aquelas bolinhas ali para ver quem estava anunciando, se era os proprietários, para você fazer uma captação, né? Hoje você tem tudo, você tem tem um programa aí que você consegue o telefone dos proprietários, ou seja, hoje você tem todos os recursos, né? Então, antigamente realmente era muito mais difícil. E os lançamentos, antigamente você lançava e a gente saía da convenção louco para fazer a venda, né? Para ligar, e a gente, né? Ligar e você recebia um book, sabe, com aquele book debaixo do braço, deixava na portaria do comprador, né? Para ele ver. Eu costumo dizer que é um trabalho errado, na realidade, né? Eu acho que tanto o digital quanto o book físico, eu acho que tem que ser apresentado por você na loja, na empresa, porque
eu falo sempre para os meus corretores que eu mostrando o book, eu vou mostrar o que eu quero que ele veja. À medida que eu deixo um book na casa do cliente ou dê um book digital, ele vai olhar da maneira que ele quer ver, ele quer enxergar. Então... E às vezes um prédio com várias plantas, 12 plantas, Jardim do Manacais, assim, então assim, o pessoal vai confundir mais o cliente. O que ele está precisando? O que você acha que ele é? Um quarto? É 2 quartos? É óbvio que você vai mostrar tudo, mas você direciona já para o que é objetivo. É isso mesmo. A gente deixa de praticar o que a gente escuta o tempo todo, né? Entender para atender. Então, assim, a gente precisa cada vez mais isso, né? Escutar mais, entender o cliente. A gente fala isso sempre. Valoriza ali o que você sabe que o cliente vai valorizar mais. É uma família grande que quer o lazer. Vamos enfatizar, vamos gastar mais tempo aqui descobrindo essa área de lazer. Isso aí. Já que a gente está falando em book, em deixar, tal, em atendimento, é uma coisa bem importante, o Carol e Tati. Na realidade, eu como sou um pouco mais antigo no negócio, é claro que as tecnologias vieram para ajudar no processo, né? Hoje você passa qualquer informação, ou seja, você mostra tudo num aperto do dedo, né? Eu falaria da extrema importância de você fazer o atendimento presencial, olho no olho. Se não puder, por telefone, falando sempre. E a presença, se possível, dentro da empresa. No ambiente do cliente, já é diferente, ele se torna mais forte, mais dentro da nossa empresa, dentro de uma mesa, numa mesa de reunião, você fica mais apoderado, você fica mais forte, você fica mais... Você comanda. Você comanda, você exatamente. Tem tudo preparado para aquele atendimento, né? Renata costumava falar... quando eu ainda estava na empresa, ela falava, aqui eu domino, aqui é meu território. Então, assim, a gente se sente mais à vontade, a gente tem mais informação e a gente traz recursos, você sabe como utilizar daquele momento, chamar alguém, ligar para alguém, colocar na conversa junto, como já fizemos. O profissional, ele tem que saber da sua importância. Ele ali é um profissional do mercado imobiliário. Da mesma forma que você procura um médico, que você está com uma dor e você senta para ouvir, o cliente senta para te ouvir. E ali é que você vai dizer se você é o profissional ou não, que ele está ali para te ouvir. Se você virar uma tabela, se ele pegar a tabela da sua mão, virar para ele, se ele tomar conta do atendimento, você está perdido, você perdeu o atendimento. Então, o doutor ali é o corretor. E ele tem que ter o domínio e o conhecimento. Engraçado, você ontem veio me perguntar sobre um negócio, né, Tati? Você vê, é exatamente isso. O corretor tem que saber da história. A Tati ontem veio me perguntar sobre um determinado produto. Eu disse, quem morou... contou a história do apartamento. Ele é terrível, quem morou, que vendeu para tanto, que vendeu para o outro, que reformou, gastou tanto e vendeu... Ou seja, se você transmite isso no atendimento... Eu acho que o cliente não tem o que duvidar do seu trabalho, da sua empresa, ou seja, lá do que... Eu vou contar uma história, então. Teve uma vez que um cliente meu queria revender um lançamento que ele comprou. Não sei se ele vai lembrar que eu vou contar agora. Aí eu falei, olha, eu vou te botar um cliente mais importante e tal. Eu falei, vou te botar... A gente vai conversar com o Fábio, que é o diretor. Foi até por videochamada e tal. Aí o Fábio começou, olha, eu acho que você não tem que botar para vender agora, o prédio da construção, porque olha só pra você ter uma ideia, fulano morou não sei aonde, vendeu não sei o quê, porque fulano comprou não sei aonde, comprou caro, veio aqui, eu tive que reavaliar, não sei o quê. O cliente não falou nada. Quando acabou a avaliação, ele olhou para mim e falou assim, agora vai lá, pergunta se esse cliente vai procurar concorrência ou quando ele Mas Porque assim, não tem como. Hoje em Niterói a gente não tem isso, se não for ali, assim, né? É difícil você ter... esse grau de conhecimento de mercado e de interesse, de entusiasmo. Mas então, vamos lá.
É difícil, é claro que isso é conquistado com certo tempo, diante de uma situação que você está à frente da operação, que você acaba atendendo muita gente, você sendo de Niterói, trabalhando na cidade, conhecendo as empresas, prestando, ou seja, é um conjunto de um monte de coisa. Mas o corretor, é claro que ele não precisa chegar a esse estágio de conhecer quem mora, quem não mora, quem morou, por quanto vendeu, mas ele tem que conhecer a cidade como um todo, nome de prédio, sim, ele tem que saber o tamanho, ele tem que conhecer aquilo que ele vende. É humanamente impossível eu te vender um copo como esse, porque eu não sei as características, eu não sei de que é feito, eu não sei, mas um imóvel eu sei, porque eu participei desde a concepção da compra do terreno, da elaboração de o que vai ser ali, o que cabe ali, um 2 quartos, um 3 quartos, ou cabe um 4 quartos. Vamos fazer agora o estudo de tabela, ou seja, a gente vem lá de trás. Então, você tem muita informação. E esse conhecimento ele é importante não só quando você vai para a captação, a avaliação, a precificação junto com o cliente, mas também na hora de você fazer uma venda, você conseguir ser mais assertivo com o cliente, depois de você ter criado a conexão, a escuta do que ele precisa. Realmente você fala, poxa, prédio, tem esse prédio aqui, faz todo sentido para você, deixa eu ver o que tem lá à venda. Ô, Tati, você falou uma coisa muito importante, você conhecer o seu cliente. Não tem um atendimento que eu vá para a mesa que eu não leve 30 ou 40 minutos conversando com o cliente antes de entrar no assunto imóvel. Isso faz com que, inclusive, você tenha uma certa intimidade com o cliente, intimidade que eu digo, uma certa liberdade de falar algumas coisas. Você sabe, como a gente lida com gente há muito tempo, você sabe se pode pegar um pouquinho mais pesado ou um pouquinho mais leve, enfim, claro que você vai saber de onde ele se é da igreja, se é do clube, frequenta onde, ou seja, isso tudo faz muita importância na hora de você começar a operar e falar sobre aquilo que você quer falar, vender aquilo que você quer vender. Isso vai te ajudar muito. A gente participou de um atendimento, você fez um atendimento junto comigo, e aí Fábio parguntou antes da gente entrar na ligação com o cliente aonde que ele morava. Ele participou do lançamento do prédio que ele morava. A primeira coisa, ele já foi se apresentando. Você mora no prédio tal, eu conheço, 2 quartos ótimo, não sei o quê. Já criou, pronto, conexão feita. Hoje eu ia falar isso, hoje é o que a gente chama de conexão, né? Sim. Hoje está na moda falar conexão, mas é o básico, é o que a gente tem que fazer todo dia, né? E aí eu queria saber de você, assim, você que vem do mercado de uma forma diferente, e hoje a gente usa muito as redes sociais, né, para se apresentar como corretor, levar o nosso conhecimento, informação, que é o que a gente também trouxe para o podcast um pouquinho, trazer isso para os clientes. O que você enxerga, tanto hoje nas redes sociais, né, o que você acha disso tudo, desse movimento, em certos modos, como a gente já falou aqui, até uma glamorização da profissão, que na minha opinião, não existe, porque é muito trabalho duro que a gente faz. E o que você acha que ainda pode vir aí pela frente, de tudo que você já viveu, assim? Porque eu acho que você não esperava que um dia a gente ia ter Instagram para ficar divulgando imóvel, né? Não, eu acho fantástico, né? Na realidade, a tecnologia, isso veio para agregar cada vez mais. Você vê, a gente nós temos profissionais como vocês dentro da empresa que sequer precisam de um lead da empresa, porque vocês têm a capacidade de estar divulgando o trabalho de vocês através de uma rede social. É claro que o básico da corretagem, ela não muda, a essência ela não muda, mas a tecnologia, os vídeos, as gravações, tem a principal corretora da empresa, vende através dos vídeos dela. O principal canal de entrada de cliente é através do vídeo dela, dos vídeos dela. Então, e aí, imaginar o que é inimaginável, né? Eu acho que vem muita coisa
boa pela frente, muita coisa. A tecnologia vai superar. É sem fim. A gente sempre comenta aqui que era uma dor nossa, né, de ver um monte de gente tentando glamorizar a profissão lá no Instagram, mas que no final das contas não entende de nada, acaba precificando errado, e você vê como que entrou um prédio com aquele valor, uma pessoa que faz vídeo, mas que não faz o básico. Mesa pra atender. Então a gente sempre comenta aqui, primeiro, não é só estar no Instagram, né? Você tem que ter um trabalho bem feito no offline, que é onde a gente realmente vende, onde a gente realmente atua. Exatamente. Não adianta você também ser uma atriz perfeita, como você, por exemplo, vocês duas são pessoas que super desenvolvidas, super à vontade dentro de um vídeo, você vê que não é aquele negócio forçado, é de vocês mesmo. E na hora de sentar numa mesa você não saber ler uma planta ou não saber ler uma tabela, e aí conseguir levar o atendimento, não conseguir levar o atendimento. Então é uma coisa que agrega, mas a essência da corretagem é o que eu falei. Tem que manter. Não muda. Hoje você há muito tempo, mas hoje principalmente você participa de todos os momentos praticamente do lançamento, né? Desde da aquisição do terreno, desde tudo, né? Às vezes da aquisição do terreno, mas nem sempre da aquisição do terreno. Às vezes o construtor ele já comprou o terreno ou já tem um terreno comprado há muito tempo. Você tem construtoras que já têm terrenos estocados há muito tempo. E aí vai aguardar o momento certo para botar no mercado. Mas sim, aí quando chega o momento... Ele começa a discussão. Hoje mesmo, vindo para cá, me ligou um determinado consultor, Fábio, já vi que você não... Eu estava até na portaria ali me identificando. Já vi que você não está na loja, tal, eu queria passar aí para poder te mostrar um negócio, tal. Enfim, provavelmente é um projeto novo. Mas você opina para ver o que cabe ali na região, o que é a tendência de mercado, né? o que seria melhor para aquele momento, naquele terreno. Aí ele vai, aprova o projeto, tal, e aí a gente começa a fazer estudo de preço, enfim, ou seja, você vai desde lá do nascedouro até... Botar para esse lançamento também não deve ser nada fácil, né? É um trabalho mais analítico ali, né? É um trabalho extremamente analítico. Não está só em você olhar, fazer conta de metro quadrado, você tem que olhar a região, você tem que olhar os lados, você tem que olhar o que tem na frente, o que tem atrás, o recuo, você tem que olhar a posição, você tem que olhar tamanho, você tem que olhar a altura, ou seja, uma série de avaliação que você tem que fazer. A gente está num momento muito bom. E aí, comparando ou analisando, como você quiser, com aquele outro momento de 2010, 2012, com o momento de hoje, tem muita coisa para vir ainda, né? Muita coisa. 2010, 2012, eu acho que difícil. Mas esse ano está imbatível. Esse ano está um ano maravilhoso para o mercado imobiliário, no que diz respeito a... Tanto é que a nossa meta, eu acabei falando aqui no início, nossa meta ela é calculada em cima do que vem por aí, né? A gente, lá na Espinha, a gente tem cerca de 32 empreendimentos, minha cabeça tá boa, não sei se é 32 ou 36 lançamentos contratados para botar na rua. Acho, claro, que não vai dar para botar os 32 ou 36 empreendimentos na rua, mas lança-se em torno de 20 empreendimentos, 22 lançamentos novos para Niterói. O que é um número extremamente expressivo. Se você pegar uma determinada construtora, a maior hoje da cidade, ela tem quase 800 milhões para botar na rua até nesse próximo semestre. Então são números grandiosos. E agora nós estamos falando não mais de 12 meses, estamos falando de 6. Então... é muito trabalho. Você acha, a gente gravou um episódio também com o Vladimir aqui, e a gente falou muito de estúdio, né? Porque ele mora no estúdio e tal. E Niterói vive isso já há
2 anos para cá, mais ou menos, né? Desde o lançamento do Sou Mais, que foi mais ou menos o primeiro, Sou Mais Caraí, 3 anos. 3 anos. E a gente falou, não é mais modinha, já está consolidado, né? A nova moradia de estúdio e tal. E a gente sabe que Niterói veio robusto aí de lançamento de estúdio. Vai ter muito lançamento de estúdio para frente. Como é que você vê esse mercado de estúdio aqui na cidade? Ainda tem muito mercado para estúdio, né? Mas antes de entrar no mercado de estúdio, nos últimos 15, 20 anos, eu já venho notando isso, uma tendência de mercado, as pessoas estão diminuindo um pouco de tamanho. Quem morava numa casa de 500 metros quadrados, com terreno inteiro e tal, já não aguenta mais morar, que é um negócio menor. Quem morava num apartamento, por exemplo, de 400 metros quadrados, hoje mora em 230 metros quadrados. Diminuiu realmente e quer diminuir de tamanho. Claro, Fábio, você está me dizendo que um apartamento de 400 metros... Não, tudo vende, tudo tem cliente para tudo, mas que é uma tendência de mercado. E o estúdio está aí, é uma realidade. Na realidade, o primeiro estúdio que deu muito certo, é uma referência na cidade, chama-se o London, né? Foi o primeiro concebido e que foi um sucesso enorme, e o prédio funciona hoje como... E toda vez que tem uma opção lá, vende assim, né? Vende na hora. E eu tenho amigos meus que eu vendi lá e exploram a questão do Airbnb hoje, né? Que é uma grande realidade. Você tanto pode alugar mensalmente no contrato, aquele contrato de 2 anos e meio, como fazer o contrato de temporada, que é muito mais rentável hoje para o investidor. Então, essa tendência ainda cabe muito, sim. Você me perguntou se ainda tem mercado. Tem muito mercado, existem outros projetos para vir para a rua, cada vez mais melhorando a questão da entrega, botando uma coisa a mais, ou seja, inovando cada vez, né? Exatamente. A gente está lançando aí, na verdade, o que a gente ficou devendo para a cidade, que é estúdio, 2 quartos, 1 quarto. Que ficou muito tempo. E também tem vários lançamentos de 3 quartos que é sucesso, né? Sim. Você sabe que lá em Salvador tem muito lançamento de 2 quartos com suíte e varanda, né? E numa região que é parecida com aqui, com a região oceânica, assim, lembra muito Piratininga, né? E tem muitos prédios lançando 2 quartos lá. E aí fiquei me perguntando por quê, né? E eu mesma fui usuária, né, de um Airbnb lá de 2 quartos, porque eu comecei a perceber que quando eu ia para a praia, eu ia para um ponto turístico, era sempre família. Então, 2 quartos cabe bem lá, sabe, para o Airbnb. Interessante. Tem muito estúdio também. Falei aqui no episódio pessoal, eu e o Leandro, a gente fica vendo prédio de frente para o meu, a gente fica observando a janelinha, quando está muito acesa, é porque o prédio está bem lotado, né, de temporada, assim, que é basicamente temporada. Então, esse 2 quartos lá, para essa galera de temporada, de turismo de negócio que também tem lá, tem bastante lançando. E as plantas também são boas, são plantas de 65, 60, 68 plantas boas, numa região muito boa e tal, próximo de praia. E conversando com o pessoal, eu comecei a perceber, também era uma deficiência, assim, não tinha, né? Ou lançava de 200 metros, 300, mais para Barra, Ondina, que é onde todo mundo procura, mas nessa região que é onde está começando a ser explorada, que é Estela, Praia do Flamengo e tal, então vem muito 2 quartos, bem bacana lá também eu observar isso. Do ponto de vista do comprador, por que você acha que esse é o momento de comprar? O que você falaria aí para quem está começando a jornada para a opção de lançamento, vendo esse monte de lançamento acontecendo? Eu acho que é um momento propício para o comprador, porque você tem um número de oferta muito grande, né? E ele pode escolher aquilo que mais cabe no bolso, mais está dentro da sua realidade, mais com relação
Você, quando hoje cumpre lançamento, são momentos de mercado que são sazonais. Por exemplo, hoje o mercado, a Selic é alta, né? A taxa de juros alta do banco. Mas se você comprar em lançamento, você só vai contratar daqui a 2 anos. 2 anos e meio, ou 1 ano e meio. Ou seja, é claro que não vai ficar com essa taxa ad eterno. Nós temos um período eleitoral ano que vem, ou seja, as coisas vão acontecer. Então, eu acho que é muito propício, muito bom para o comprador, porque ele, além de ter uma gama de lançamento em várias tipologias, vamos chamar assim, em várias regiões, e você ainda tem os imóveis prontos, né? Que é, para mim, hoje o principal concorrente do lançamento, né? Basta vir para a nossa base para o nosso sistema, você tem cerca de 11 mil imóveis à venda. Então, é um número bem significativo. Então, para o comprador, ele é muito bom. O momento é esse. E agora, mudando um pouquinho de assunto também, a sua liderança, né? Você já é gerente e diretor há muitos e muitos anos, né? Diretor, quanto tempo, mais ou menos, de direção? Eu acho que uns 15 anos. Então, como é que é liderar essa galera? A galera nova, a galera experiente? Como é que é? Tem segredo? Tem muita paciência? Como é que tem vontade de mandar uns embora? Tem um pouquinho de tudo, né, Carol? Você, na realidade, com o tempo, você vai aprendendo muita coisa, né? Eu, mais jovem, gostaria até de estrangular algumas pessoas, mas não, com o tempo você vai, tô brincando, realmente é difícil, você lidar com pessoas é difícil, pessoas de tudo quanto maneira de agir, enfim. E a sua loja sempre foi muito desejada dentro da empresa, né? Porque a matriz sempre foi a matriz, né? Então, onde tinha mais gente também, a operação maior acontece toda ali, né? Então, liderar é você... um pouquinho de tudo. Claro, eu tenho que ter conhecimento das coisas para poder passar. Eu acho que o grande legado de um dirigente é o seguinte, é você saber que daqui a um pouco mais de tempo, eu não sei se é daqui a 10, 20 ou 30, não sei, eu não vou estar sentado nessa cadeira, e eu preciso formar pessoas para estarem ali, para estar ali. Então, o nosso grande desafio é você ensinar. E eu, nas minhas... às vezes a gente tem um bate-bola lá e eu procuro falar um pouco, claro, quando a agenda consegue, eu não consigo todo dia, mas passar um pouco da minha vivência, um pouco da experiência, um pouco. Quando você fala, você passa, você ensina, você diz como fazer, enfim, o grande legado do líder é você ensinar, treinar e se fazer respeitado, né? Você não precisa gritar com uma pessoa, brigar para você liderar. Você tem que ser duro às vezes, mas você não precisa sair da... Eu acho que eu venho cumprindo, acho que sim. Eu acho que você tinha que botar o hino do Vasco lá no bate-bola, mas você não leva isso a sério. Eu não confundo as coisas, né? Eu sou meio Caxias com esses negócios. Eu sou vascaíno ferrenho, todo mundo sabe disso, conhece. Inclusive, o dia que o Vasco perde, é bom não ir lá na sala dele. Não perde nada. Mas eu não misturo. Na realidade, você tem que saber, você tem que ter essa autodisciplina. Você pode ter saído de casa, ter discutido com sua esposa ou com seu marido, ou brigado com sua filha. A partir do momento que você entrou dentro da empresa, você tem que... Acabou. Ter essa... E eu tenho essa disciplina. Desligar, né? Desligar um e ligar o outro. Resolver outros problemas. A gente sempre fala isso, quando a gente está no atendimento, o cliente não sabe o que você está passando, ele talvez ele no momento mais importante da vida dele, e o único, né, que é a aquisição de um imóvel, então você tem que dar o seu melhor sempre, né? E assim também com os parceiros, né? Como a troca de estar na loja é muito importante e rica para cada um como indivíduo, estar presente na loja todos os dias.
E assim a gente vai seguindo. É verdade. E a gente falou que ia ser uma aula, né? 1 hora, certinha. Eu avisei. E a gente vai caminhando aqui para o encerramento. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os clientes da SPIN, né, da maior imobiliária e melhor imobiliária da cidade. Para os corretores, se você quiser deixar uma mensagem também, principalmente para quem está começando e para quem já é do mercado, né? A Patrícia falou tanto isso aqui, né? De se reciclar, de aprender novas coisas. Então, o espaço é seu, fica à vontade. Bom, primeiro, agradecer a vocês por esse momento, por essa 1 hora aí. Eu acho que toda conversa você acaba aprendendo também um pouco, né? Essa troca é muito legal. E o recado, na realidade, para os clientes, eu queria dizer que tudo que a gente faz com carinho, a gente faz com amor, com sentimento, com responsabilidade, principalmente. E quando a gente montou a empresa, a gente montou com esse objetivo. Eu acho que o Bruno já falou isso aqui, a gente não quer ser a maior, mas a gente quer ser a melhor. E é isso que a gente busca entregar aos clientes. É claro que numa empresa você erra muito, mas sempre tentando acertar. E para os corretores, novos corretores, eu acho que o grande desafio chama-se estudo. E eu falo para todos os corretores que são entrevistados comigo. Estude, aprenda. O que é estudar no nosso negócio? É aprender sobre o nosso mercado. Tudo isso que nós conversamos aqui, você só vai conseguir dar um bom atendimento estudando. Estude. Estude mercado, estude planta, estude tabela, aprenda tudo. Tenha as informações. E é dentro da loja que você vai ter as informações, não é dentro de casa. É você participando das reuniões, é você participando das reuniões de gerente, é você participando das convenções gerais, é onde a empresa traz todas as informações da companhia. Então, esteja presente, estude e busque sempre ser o melhor. Isso aí. É isso. Arrasou. Hein? Nossa! Olha, eu tava nervosa hoje. Foi bom, né? Foi ótimo. Foi bom. Acho que por alguns episódios eu não vou falar mais, que eu tenho que trazer o Fábio. Acho que vai continuar rolando o nome dele por aqui de qualquer jeito. Vai sim, vai sim. Obrigada. Obrigada, a gente sabe que sua agenda tá lotada. Como que é difícil aí encaixar esse tampão, porque também estamos distantes. Foi um prazer, obrigada. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Obrigada pela sua audiência, por ter ficado até agora aqui assistindo a aula. Compartilha, curte, comenta, porque é super importante pra gente. Vai também no Instagram. Se inscreve no canal e ativa o sininho, né? E ativa o sininho. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.